Bom dia, povo lindo. Tudo tranquilo? Tudo na paz? Olha o tio Ayrton aqui novamente com vídeos curtos que eu reputo serem importantes aí para sua aprovação no concurso público. Você que vai fazer a prova agora da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo sabe que na sua prova tem História do Brasil. O edital do Espírito Santo ele é atípico. Ele traz História, Geografia, inclusive História do Espírito Santo, Português e Matemática. Ao contrário do que acontece na Bahia, lá não é cobrado noções de direito. Não tem direito administrativo, direito constitucional, direito penal, processo penal. Para soldado, não. E você sabe que dentro de História do Brasil, a Era Vargas é super caidora. Era Vargas super caidora dentro do tópico de História do Brasil. E você precisa saber que, didaticamente, a Era Vargas é dividida em governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. A Era Vargas, que durou de 1930 a 1945, você deve estudar assim, separando em governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. O governo provisório durou de 1930 a 1934. O governo constitucional de 34 a 37, quando Getúlio aplicou o autogolpe, e o Estado Novo de 37 a 45. Ok? Vamos lá. Quando você estuda o governo provisório, você precisa estudar precedentes históricos. Você precisa estudar precedentes históricos para você se situar e acertar as questões. Você precisa saber, se ainda não sabe, que nos anos 30 do século XX, de 1900 a 1930, o Brasil era governado pela chamada oligarquia, que é o governo de poucos, e havia a chamada política do café com leite. Minas Gerais governava por um período, São Paulo por outro período, revezando-se no poder. E o que aconteceu? O Washington Luiz era presidente e deveria lançar um candidato mineiro, à época Antônio Carlos. Só que o Washington Luiz, rompendo esse acordo, lançou como candidato a presidente Júlio Prestes, também paulista. E isto causou uma revolta, porque foi rompido um acordo histórico entre Minas e São Paulo. O rompimento deste acordo fez surgir uma aliança entre os estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba, certo? Esta aliança lançou como candidato Getúlio Vargas a presidente e tendo como vice João Pessoa. Foram às urnas e a chapa de Júlio Prestes foi a vencedora. Ou seja, o candidato paulista lançado por Washington Luiz ganhou as eleições. De início, Getúlio e João Pessoa contestaram o resultado das eleições, mas, com o passar do tempo, acabaram aceitando a derrota. Getúlio voltou para o Rio Grande do Sul e João Pessoa para o Nordeste. Ocorre que João Pessoa foi assassinado. Foi assassinado por um desafeto político. E Getúlio utilizou este fato como um fato político, atrelando-o à campanha política para presidente da República. Associado a isto, nós tivemos a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. E como o Brasil era dependente da exportação do café, os Estados Unidos eram os nossos principais compradores de café. Com a quebra da Bolsa, os Estados Unidos deixaram de comprar café. E isto trouxe uma instabilidade econômica, uma insatisfação dos cafeicultores paulistas. Este caldo de insatisfação fez com que a cúpula militar da época, juntamente com Getúlio, depusesse o Washington Luiz. O Washington Luiz foi deposto. Júlio Prestes não chegou nem a assumir. O Washington Luiz foi deposto e essa junta militar
colocou Getúlio como presidente da República. Getúlio foi eleito indiretamente para presidente nesse governo provisório. O que Getúlio fez? Fechou todas as assembleias legislativas, todas as câmaras de vereadores e colocou interventores nos estados, dando início a um período de pouca liberdade política. Mas para o vídeo não ficar muito extenso, nós vamos comentar aspectos relacionados ao governo provisório, a revolta constitucionalista de São Paulo, a morte de 4 estudantes, MMDC, para você lembrar, para a prova. Tudo isso nós vamos falar no próximo vídeo para que você não se canse. Mas só com essas informações você vai acertar um monte de questões. Júlio Prestes não chegou a assumir. O Washington Luiz foi deposto pela junta militar, juntamente com Getúlio. Getúlio assumiu indiretamente o poder, fechou todas as assembleias legislativas, as câmaras de vereadores, nomeou interventores estaduais. Ok? Continue firme no propósito, continue crendo, porque Deus não é homem para mentir, Ele é fiel para cumprir.